Eu cheguei na Santa Casa em 1972, no final de 72 para o começo de 73, entre 16 e 17 anos de idade. Então, eu me lembro de ter sido o aluno mais novo da Santa Casa. E me formei em 1979. E desde a chegada eu me apaixonei pelo lugar, era um lugar muito gostoso de se estudar medicina. E ela manteve a sua estrutura, né? Não virou um prédio, ela continua com as formas antigas, né? E continua bela, né? O meu pai também foi professor dessa faculdade e ele foi um dos fundadores e um dos criadores do teste do pezinho. E a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo foi um dos primeiros hospitais a realizarem o teste do pezinho para o serviço público de saúde. Então eu gostava muito do meu pai e queria ser que nem ele. Então foi aí que eu achei que eu tinha nascido para ser médico. Quando eu prestei vestibular, nessa época existia uma lei de que se o pai autorizasse, o menino podia tirar uma carteira de motorista e dirigir um carro. E o meu pai não achava que eu jamais conseguiria entrar numa faculdade de medicina porque eu não estudava muito. Então, na verdade, eu fiquei muito feliz porque eu sabia que eu ia ganhar um baita carro, né? Naquela época, não é que nem hoje, tinham poucos veículos em São Paulo. Então, estava na onda, estava no começo da vida dos automóveis, né? Então, isso foi a principal coisa, acho que me levou a me dedicar para tentar entrar nessa faculdade. E por curiosidade, eu me lembro o número de entrada, eu fui o número 366 no vestibular. Também era muito difícil entrar na Santa Casa e o menino desistiu de estudar aqui para ir para Ribeirão Preto, que era a USP. Sempre houve muita rivalidade entre USP, Escola Paulista e Santa Casa. Então o menino preferiu ficar na USP e aí eu consegui entrar aqui, número 366. Aí eu fui um ótimo aluno aqui na escola. Tenho amigos até hoje, não só médicos, mas pessoas que conviveram, que eu convivi aqui dentro da Santa Casa. A Santa Casa foi a melhor escola de medicina de ortopedia. E aqui tem uma lenda. Aqui tem um professor que é lenda, que se chama Walter Edgar Maffei, que foi o maior patologista de todos os tempos do Brasil e reconhecido no mundo inteiro. Ele é um patologista que sabia muito neuropatologia e eu já fui logo me inclinando a fazer anatomia patológica por causa de Walter Edgar Maffei, que era um cara que previu o futuro. O Maffei sempre xingou os médicos frente a frente. Ele não xingava aqui pela televisão, pelo microfone, ele xingava na frente os médicos, da ignorância dos médicos. Criticava enormemente a indústria farmacêutica e falou que no futuro, então, como vou completar 40 anos de Santa Casa, né, eu vou dizer o seguinte: o Maffei, há 40 anos atrás, dizia que o médico do futuro, em primeiro lugar, não ia examinar ninguém, só ia pedir exames de laboratório. E em segundo lugar, ia só prescrever medicamentos. E que a indústria farmacêutica iria dominar os médicos no geral. E é realmente o que hoje a gente assiste na nossa medicina, né? A indústria farmacêutica mandando e desmandando, e os meninos hoje estudam no Google, né? Aqui, na época da Santa Casa, a gente estudava com excelentes professores de medicina. Então o ensino caiu muito de qualidade, né? É impossível um ensino à distância oferecer o que um bom professor de medicina pode oferecer pessoalmente aos alunos, né? É uma coisa bem diferente. Desde o tempo da graduação. Bom, eu gosto muito de futebol, sempre gostei muito de futebol e pratico praticamente todos os esportes. E agora, aos 60 anos de idade, eu me vi surfando. Comecei a praticar surf. Eu gostava muito de anatomia patológica e de neurologia. Sobre neurologia, já que nós estamos falando de história na Santa Casa, é ruim quando a pessoa fala bem de si mesmo, né? Mas
todos os alunos sabem dessa história, que eu gostaria de deixar registrado, é que eu tirei 10 numa prova praticamente impossível de alguém alcançar essa nota. Eu fui o primeiro 10 de uma prova de neuroanatomia da Santa Casa de Misericórdia. E foi nessa prova que eu fiquei conhecido entre os alunos. Eu tinha de 16 para 17 anos de idade. Então eu não era nem... ainda faltava muito tempo para me tornar um homem. Eu era um menino. A toca foi dirigida pelo Álvaro, que era amigo de todos, era um lugar de descanso. Não se bebia aqui dentro da Santa Casa. Os meninos mesmo, porque o álcool, para as crianças, na minha época, ele sempre aparecia mais tarde na vida dos homens. Um homem de 40 anos, um homem de 35 anos. Os meninos não eram de beber. Tomavam uma cervejinha ou outra, um menino, mas era um lugar de encontro, de muita risada, onde a gente ficava contando piada, contando histórias, e era um lugar de encontro muito gostoso, um lugar muito bem localizado aqui dentro desse prédio, falando mal dos professores, logicamente, e por aí vai. Eu fui vítima de 12 acidentes vasculares cerebrais após os 50 anos de idade, mas no começo da minha vida eu tive uma fratura muito violenta na perna direita, que cursou com uma patologia que se chama pseudoartrose, e fiquei 4 anos e meio sem poder andar. E comecei a me reabilitar a mim mesmo, né? E acho que isso me influenciou muito na vida a ser neuromuscular, né? Eu sou professor de patologia neuromuscular hoje, infelizmente não da Santa Casa, da Escola Paulista de Medicina. Eu acho que a fratura na perna foi o que fez com que eu fizesse essa profissão. Eu tive a sorte, como meu pai era um médico famoso, então eu tive a sorte de poder estudar nas melhores faculdades de medicina do mundo. Então eu fiz minha pós-graduação na França, nos Estados Unidos, com que naquela época eram os melhores do mundo, Michel Fardot e Salvatore Di Mauro, em doenças neuromusculares. Doenças neuromusculares, para aqueles que não conhecem as doenças neuromusculares, por exemplo, que está muito famoso, o Stephen Hawking, que morreu de uma doença neuromuscular, é um bom exemplo para situar as pessoas que estão nos assistindo, né? São doenças que comprometem ou o músculo diretamente, ou comprometendo o sistema nervoso, os músculos acabam sendo comprometidos em consequência desse comprometimento neurogênico. De importante, que vale a pena falar, estudos sobre a AIDS, né? Então foi descrito que o vírus, primeiro que a AIDS era viral, e o primeiro trabalho científico de por que os aidéticos morrem caquéticos, sem musculatura, adveio dos estudos nesse estudo neuromuscular. Outro que eu fundei o Laboratório de Patologia Muscular no Brasil, em 1982, na Escola Paulista de Medicina, que se tornou o maior arquivo mundial de patologia muscular. Então, ele detém hoje mais de 12 mil biópsias musculares com estudo histoquímico, não só em doenças neuromusculares propriamente ditas, mas em medicina esportiva. Permitiu o meu contato com a medicina esportiva. Eu tive a oportunidade também de fundar o Refis, apesar de ser santista fanático. Eu fundei o Refis São Paulo Futebol Clube, que se tornou tricampeão do mundo, e o Refis, onde fazia com que cada jogador tivesse um treinamento físico de acordo com a sua constituição genética e a sua posição dentro de campo. Um centroavante não pode treinar que nem um lateral direito, como um back central, por exemplo. Fundação do Refis, trabalhos sobre a AIDS e trabalhos em genética, né? E nos Estados Unidos, na Columbia University, eu tive a oportunidade, junto com a equipe da Columbia University, em 1988, de descrever a principal proteína do músculo esquelético de membrana, que em homenagem a distrofias musculares, recebeu o nome de distrofina. Eu acho que esse foi um dos trabalhos mais importantes feitos na área da genética, e que desse trabalho começou a sair a ideia dos cientistas começarem a mapear os genes humanos
e a construção do genoma. Para terminar, tem um trabalho sobre mitocondriopatias. A mitocôndria, que são os pulmões celulares, tem o seu próprio DNA. E eu participei da primeira deleção genética dentro de uma mitocôndria, e isso realmente alavancou o estudo do genoma humano. Eu citaria essas contribuições científicas como as principais. A principal gratificação da vida profissional é os seus filhos olharem para você e sentirem orgulho de você. Então eu acabei seguindo a carreira do meu pai. Eu acho que, lógico, que eu não consegui atingir os feitos. Benjamin José Schmidt foi talvez o principal médico de saúde pública do nosso país. Ele foi dono do laboratório Lavoisier, fundou o Lavoisier em 1946. E ele jamais cobrou um teste do pezinho na sua vida dentro do laboratório particular. Então não acredito que tenha existido algum médico que contribuiu mais com a saúde pública do nosso país que Benjamin José Schmidt. Mas acho que não estou fazendo feio e fico muito feliz por isso e espero que meu pai, onde quer que ele esteja satisfeito com o nosso trabalho. A política universitária, ela não é fácil, né? Nós temos que... As pessoas acabam... Muitos colegas, infelizmente, acabam ficando um pouco prepotentes, né? É muito difícil conviver com pessoas de alto nível universitário, né? Então, essa prepotência e às vezes é difícil a gente ter uma vida universitária. Muitos colegas acabaram abandonando a escola de medicina para trabalhar na vida privada por causa da dificuldade de conviver dentro de uma universidade. Olha, eu escrevi um livro intitulado O Médico, que minimizo muito a área tecnológica da medicina e valorizo muito aquilo que nós estamos perdendo, que é a forma de praticar uma medicina humanista. Hoje os médicos acham que os genes, que consideram o corpo humano como um monte de pecinhas e querem resolver uma vida humana, uma vida biológica, trocando uma pecinha dentro do corpo, ou uma enzima, ou um gene. E se esquecem que são esses 100 mil genes que existem no nosso genoma, aproximadamente, um pouquinho mais, eles fazem parte de um ser humano e que, sobretudo, o que é mais importante ainda, que as emoções humanas, perdas de familiares, depressões profundas, derrotas na vida, a vida é uma competição, as emoções humanas são capazes de interferir na expressão dos genes. E a medicina hoje, ela é um pouco... infelizmente, muitos colegas partiram para um capitalismo desenfreado, né? Apesar de considerar a medicina brasileira ainda uma das mais humanistas do mundo, né, pelo menos das escolas das quais eu tive a oportunidade de ser professor de medicina, que foi nos Estados Unidos, na França e na Itália, eu considero o médico brasileiro ainda o médico mais humanista dentre os médicos do mundo. Mas mesmo assim nós perdemos muito. Nós temos que considerar o paciente como uma pessoa, como um ser humano e que tem repleto de emoções, de alegrias e tristezas e que elas interferem sobremaneira na saúde da nossa espécie de homens sapiens. Para ser um bom médico, ele precisa gostar das pessoas. Essa é a primeira lei. E não existia essa entrevista antes do menino, por exemplo. Eu fui o número 366 colocado no vestibular. Ninguém veio me perguntar antes de eu começar a frequentar, com 16 para 17 anos aqui, veio me perguntar se eu gostava de gente ou não. Eu acho que seria um belo filtrar os adolescentes, se eles realmente acertaram a profissão que escolheram. Eles precisam gostar de gente, querer ajudar os outros, enfim, serem humanistas. Não só da minha, como de todos que conviveram comigo. Porque num lugar tão belo, num lugar tão lindo, com professores de ponta, que a faculdade tinha, e hoje ainda tem vários professores renomados e excelentes professores de medicina, era um lugar paradisíaco, né? Paradisíaco porque todo ser humano com 18 anos está no paraíso.
eu expressaria em 2 palavras, uma de 5 e outra de 4 letras. Somadas as 2 são 9 letras. A Santa Casa, minha querida Faculdade de Ciências Médicas de Misericórdia, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, muito amor. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito amor.